Eu sei que eu tô atrasado. É lamentável. Mas hoje a gente vai deixar tudo limpo e hoje eu vou trazer pra vocês aqui o vídeo que eu sempre gostaria de fazer todo mês, mas infelizmente dessa vez eu atrasei, que é o vídeo de Game Pass vs PS Plus. Quem foi melhor, quem ofertou os melhores jogos e graças a esse comentário que tá na tela de vocês aí, eu estou tendo todo o trabalho agora de elencar todos os preços desses jogos nas suas respectivas lojas para vocês terem noção de quanto que tá entrando no serviço em valor, em cash, money, bufunfa. Esse cara é meio louco. Para vocês saberem o quanto que está valendo a pena ou não cada serviço. Lembrando que isso não vai entrar na nossa regra e daqui a pouco eu já falo sobre isso. Mas antes, toca a vinheta. Praise, rapaziada do canal, quem fala com vocês aqui é o Chris, hoje mais um vídeo para vocês. E hoje nós vamos fazer finalmente aquele vídeo que eu vou pegar todos os jogos, a gente vai analisar eles um a um e a gente vai depois ver qual serviço ficou melhor por mês, beleza? Eu estou sentindo uma treta! Nesse vídeo aqui, para deixar eu kit com vocês, eu vou fazer fevereiro e março juntos, tá bom? Então aqui na barra de progressão do YouTube, vocês vão ter a marcação do capítulo de fevereiro e a marcação do capítulo de março. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. E a gente fica kit, porque aí depois só curva abril e daí a gente vai tocando o barco, beleza? Lembrando que, se você caiu aqui de paraquedas, já deixa aqui seu like, seu comentário, se inscreva e comente qual serviço você assina, qual que você acha que foi melhor em fevereiro e depois em março. Deixa aqui, eu quero muito ler. E também eu quero reforçar quais são as regras. Essas aqui são as regras que nós colocamos aqui no canal. Como você caiu aqui de paraquedas, então eu vou estar reexplicando para quem já não caiu aqui de paraquedas, mas para você que está aqui, seja bem-vindo. Nós damos um ponto para cada jogo que entrou no serviço, adicionamos um ponto para cada jogo grande que entrou e adicionamos 2 pontos para cada lançamento no serviço, beleza? Essas são as regras que nós temos aqui, ou seja, são regras objetivas que vão tentar garantir que a gente consiga ter uma lisura, uma clareza com relação à análise de cada serviço, beleza? Meu intuito aqui não é convencê-los de assinar qualquer um dos serviços. E já aproveitando esse gancho, aqui embaixo na descrição nós temos a Play Now, a parceira aqui do canal, que permite que você compre qualquer um deles pelo melhor preço à vista e podendo parcelar, seja Game Pass ou PS Plus. Então vamos lá, para a gente ganhar muito tempo aqui, eu não vou falar um de cada um, aqui atrás de mim vai passar cada foto de cada jogo que entrou, nesse caso agora do Game Pass, beleza? Eu, como vocês sabem, eu gosto de dar umas recomendações para vocês também, e aqui eu vou fazer isso. Como passar aqui atrás os jogos que foram adicionados no Game Pass, eu quero recomendar para vocês os jogos que estão entrando, que é principalmente o Avowed, que é justamente o Day One desse mês aqui. Infelizmente, eu já deixei isso na live registrado, eu falhei com vocês em jogar o jogo e depois fazer um conteúdo dele, porque eu estou no momento que eu não estou muito na vibe de jogar RPGs ocidentais e, surpresa, talvez até Souls Likes eu esteja pendurando as minhas chuteiras. Mas isso não invalida que as poucas horas que eu consegui jogar do Avowed ali contra um pouco a minha vontade, né? Permitisse que eu percebesse a qualidade do jogo. Então o Avowed para mim é o ponto alto desse mês, não só por ser o lançamento do mês, mas também porque realmente eu vi muita qualidade no jogo, com uma das melhores gameplays, inclusive desse estilo de jogo. Amigos meus que já zeraram o jogo também acharam ele muito legal, com ressalvas, mas do mês ele é o jogo que provavelmente merece sua atenção. Então vamos lá, como é que ficou a pontuação do Game Pass em fevereiro? Foram dados 7 pontos para ele por jogo adicionado, foram 7 jogos. Lembrando que eu excluo aqui aqueles jogos que estão saindo da versão Ultimate para a versão Standard, tá? Porque eles colocam isso na foto lá, dá aquela impressão de que tem mais jogo entrando, mas não é assim não. Eles estão transitando do pacote completo para o pacote básico, então esses aí eu corto. E aí nós temos mais 6 pontos para jogos grandes que foram adicionados e nós temos mais 2 pontos por causa do Day One, o que vão totalizar 15 pontos para o Game Pass, beleza? O preço eu falo mais para frente quando a gente fechar o mês de fevereiro. Aqui atrás agora vai estar passando para vocês os jogos que entraram na PlayStation Plus. E a recomendação que eu dou para vocês, apesar de eu não ser muito fã dele, o Somerville é um jogo que muita gente curte. Eu joguei ele, fiz 800G nele no Xbox. Pessoalmente eu não gostei, mas eu também já não gostei do Inside, o que muita gente adora esse jogo. Então isso não vai me privar de recomendar um jogo que eu não gosto, mas que eu sei que, por um geral, há uma possível qualidade. Então o Somerville vai ser essa recomendação. E os demais aqui eu realmente não joguei e não tenho a menor noção. Então eu prefiro me abster nesse caso. A PlayStation Plus tem 12 pontos, porque foram 12 jogos adicionados. 3 desses foram jogos grandes e 2 pontos por causa do Day One do Lost Record Bloom and Rage Tape 1. Então, ou seja, nós totalizamos para a PlayStation Plus 17 pontos. Em fevereiro, por muito pouco, a PS Plus levou
Foram 2 pontos a mais. Poxa, em valores, quanto é que nós tivemos aqui agora? O Game Pass totalizou no montante de valores de jogos R$ 1.657,90 em fevereiro, contra os R$ 1.892,70. Esse trabalho todo de fazer essa precificação desses jogos todos aqui, mas essa lista aqui, esse levantamento todo aqui, acho que vale o seu like e o seu compartilhamento, eu só acho, mas vamos lá. Foram mais ou menos aí uns R$ 225 de distância entre a Game Pass e a Plus. Lembrando que essa parte aqui eu não boto como ponto, tá? Só reforçando isso, porque é uma coisa que apareceu agora, nesse mês, que foi uma sugestão do mês anterior de janeiro. Então, nós damos em fevereiro a vitória para a PS Plus por 2 pontos. Agora aqui atrás para vocês nós temos o mês de março. E no mês de março o Game Pass é um pouquinho mais modesto, bem modesto, diga-se de passagem. Então nós tivemos 8 pontos por jogos adicionados, 0 pontos por jogos grandes, porque assim, os jogos que entraram aqui são basicamente no máximo um Double A, mesmo sendo de nomes conhecidos, como o Blizzard Arcade Collection, mas ele nem entraria como um duplo A, ou seja, não é um jogo grande, o que não vai dar um ponto para ele. Assim como um outro jogo que está aqui, que muita gente está apaixonada por esse jogo, que é o Mullet Mad Jack, ele ainda é um jogo Double A ou até menor, então não vai dar esse ponto também. Então vão ser 0 pontos a mais dado para o Game Pass e 4 pelos Day Ones de Atomfall e 33 Imortais. Esses dois jogos estão garantindo 4 pontos para o Game Pass no mês de março, o que vão totalizar para ele 12 pontos. E aí nós vamos para a Plus. E até quando eu estava contando os pontos, eu fiquei, rapaz, bem assustado. Mas vamos lá. A Plus esse mês já deu 15 jogos, ou seja, então foram 15 pontos dados para a PS Plus só por adição de jogo. Porque se vocês lembrarem que eu acabei de falar, só 12 foram os pontos que a Game Pass deu com a somatória de tudo. Caralho. Então só aqui já daria a vitória. Mas ela garantiu mais 4 jogos grandes, o que dão mais 4 pontos para a Plus. Mas dessa vez ela não botou nenhum Day One, então ficou 0 mesmo. Então no mês de março, ela garantiu 19 pontos. Uma distância de 7 pontos em relação ao Game Pass de março, dando a ela também a vitória do mês de março. Nice. Dessa forma, os valores que ficaram por serviço foram o seguinte: o Game Pass totalizou R$ 737,09 de valor agregado aos jogos, e nós temos também a PS Plus com seus R$ 2.617,90 em valores de jogos. Se a gente botar em preços oficiais, né, só pelo preço de março, a PS Plus, se você comprar, se eu não me engano, acho que aquele valor anual é 500 e pouquinho. Me corrija se eu estiver errado aqui, 535, eu acho. Sonistas, me corrijam. Ou seja, mais de 5 vezes o valor da assinatura anual em apenas um mês. Aqui realmente não tem outra palavra. E vão me chamar de Xbox por causa disso, mas só tô tentando passar informação real aqui pra galera, velho, diferente de que fazer narrativa. Mas aqui realmente a PS Plus tratorou o bagulho. Tanto em valor, quanto em quantidade de jogos adicionados, quanto em qualquer situação. Aqui lembrando que eu não crio a narrativa de fazer, o jogo saiu de um serviço e entrou no outro, tudo mais. Não. Porque se eu for contabilizar isso, toda hora algum serviço recebe um jogo de outro serviço. Eu vou ficar louco. Eu vou ver o doutor. Às vezes não saiu nem do Game Pass, nem da Plus, às vezes saiu de um outro serviço que eu tenho que descobrir onde é que foi. Isso aí pra mim não cola narrativa, cortina de fumaça, entendeu? Então vale pra mim o que está entrando pros usuários agora. Tanto que teve jogo readicionado nos dois serviços que eu contabilizei. Então beleza, rapaziada, como é que nós estamos agora até março, beleza? Nesse ponto nós tivemos janeiro, que começou com o Game Pass, ele ganhou um pontinho para ele lá. Em fevereiro, como nós vimos aqui, por muito apertado, a PS Plus empatou, e agora em março ela tratorou e infelizmente ela passou a liderança com 2 pontos. Lembrando que ainda faltam 9 meses, pode ser que lá em dezembro a contagem inverta, o Game Pass ganhe, e essa é a brincadeira, qual o serviço que nos atendeu ao longo do ano com a melhor qualidade, obviamente. Então no decorrer do ano essas coisas podem ir mudando e a gente vai vendo isso ao longo de cada mês, beleza? Mas lá em abril, agora a gente vai ver se o Game Pass tem a chance de empatar ou perder mais um ponto. Ih, rapaz. E antes de fechar esse vídeo, eu não dei a recomendação de março do Game Pass. Eu vou recomendar para vocês o Mullet Mad Jack, que muita gente confessa em torno de mim, tá adorando esse jogo, então ele deve ser realmente muito divertido. Pelo que eu vi, muito me interessa, um jogo de ação muito da hora, brasileiro, vale dar esse suporte pros caras lá, tá? Aparentemente, esse é o jogo do momento aí do Game Pass desse mês. Para a PlayStation Plus, nós já temos outras opções. Então, por exemplo, Prince of Persia The Lost Crown, um Metroidvania ali no mundo de Prince of Persia, parece bem da hora. Eu estou
tô com o B Plus assinado aqui justamente para jogar Assassin's Creed Shadows, o Mirage, e se der tempo ele. Mas o Jogador Geek já jogou ele e falou que ele é um jogo muito legal, valendo a recomendação. O UFC especificamente, eu joguei o 3 e bastante do 3. Então, eu acredito que deva ser um bom jogo também, tá? Mas infelizmente eu não joguei o 5 especificamente. E o último aí, para dar uma diferenciada, o Tartarugas Ninja The Cowabunga Collection. Eu joguei há um tempo atrás o Tartarugas Ninja Shredder's Revenge, muito massa. Então, Cowabunga Collection talvez seja uma opção para você aí, mais old school, beleza? Então, rapaziada, é isso então. Tamos kits, finalmente esse vídeo saiu. Eu quero que você deixe aqui o seu like, o seu comentário, quais são as recomendações, qual serviço você assina, qual serviço você prefere. Eu quero ver muita opinião de vocês. E não esqueça de compartilhar este vídeo que ajuda pra caramba aqui. Tá aqui pela primeira vez? Se inscreva, que eu super agradeço. E além de incentivar o canal a continuar produzindo conteúdo e continuar fazendo ele crescer, você receberá os futuros conteúdos aqui do canal, tá bom? E um disclaimerzinho no final, esse vídeo aqui não é para causar intriga entre os dois serviços. É simplesmente porque nós somos consumidores e eu acho que vale alguém fazer o trabalho de passar a verdade para vocês sobre como está cada serviço ao longo do ano, beleza? Por isso que essas regras foram feitas de forma e caráter objetivo, tentando invalidar ao máximo a minha opinião. Um forte abraço a todos vocês, eu vejo vocês no próximo vídeo ou numa próxima live. Valeu, falou e praise.